Olá a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema. Estava agora há pouco refletindo, senti que o Espírito Santo estava falando comigo e simplesmente decidi começar a gravar. Meu pai faleceu há um tempo atrás e aí agora há pouco eu estava olhando o Facebook, algumas lembranças dele e vi alguns comentários. E tem algumas coisas que vem acontecendo recente, vem acontecendo no trabalho, na minha vida. E como é triste a gente ver tantas pessoas duvidando do amor de Deus, duvidando da a capacidade de quem é Deus, quem realmente é Deus. E me veio vários questionamentos. Poxa, como que eu posso tentar pregar, tentar falar de Deus para pessoas que não acreditam em Deus? E eu procurei alguns versos e comecei a meditar um pouco. E aí eu me deparei lá com João, capítulo 20, verso 24 em diante. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Verso 26. Uma semana depois, os seus discípulos estavam ali outra vez. E Tomé estava com eles. Apesar de estarem fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, no verso 29, Porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Sabe, em toda a trajetória bíblica a gente vê vários relatos de pessoas que não creram. E uma das pessoas que mais andou com Jesus, que mais andaram, foram os discípulos. E poxa, Jesus falava: Eu vou ressuscitar, eu sou o Messias. E parece que eles ainda não tinham entendido. E aí muitos duvidaram, mas Tomé parece que foi a gotinha d'água ali. E aí Tomé duvida e diz: Ó, só se eu ver, eu preciso ver para crer. No mundo de hoje, realmente é triste ver muitas pessoas com dúvidas se Deus existe, se realmente Deus não existe, se é uma utopia. Quando a gente vê vários relatos, a gente vai lá para Moisés, lá no Antigo Testamento. Moisés abre o Mar Vermelho, todo mundo vê. E o que é que acontece depois? O povo se revolta contra Deus, diz que vai morrer no deserto, pede milagres e mais milagres. Deus coloca uma coluna de fogo durante a noite para iluminar, uma coluna de fumaça ali, aliás, uma coluna, uma nuvem uma sombra durante o dia. E mesmo assim, eles não creem. Eles veem a presença de Deus constantemente, mas eles duvidam. Nós, como seres humanos, atualmente, estamos fazendo a mesma coisa que antigamente. E cada dia mais que vai passando, Satanás ele vai colocando mais dúvidas na nossa mente, mais dúvidas, e a gente realmente, será que Deus realmente existe? Por que será que existe tanto sofrimento, tanta, tanta coisa ruim? Porque às vezes na época da Bíblia, algumas coisas, na época de Jesus a gente já via, mas por exemplo, na época antiga mesmo, a gente não vê paralíticos, cegos, a gente não vê relatos assim na Bíblia. Por que existe a morte? Por que existe tanta coisa assim? Sabe, tem coisas que não dá para explicar. A soberania de Deus, ela é infinita e não dá para descrever às vezes algumas coisas. A gente vai lá para a história de Jó. Jó merecia aquilo, perder todos os seus filhos, eram 10 filhos, toda a sua riqueza. No final, Deus restitui tudo a ele em dobro. Mas será que os novos 10 filhos que ele teve, os novos filhos que ele teve, foram, voltou aquele vazio que estava no coração dele? Porque aqueles 10 ele amava. Será que
Ele não continuou sentindo falta daqueles que morreram? Será que ele ainda não continuou se questionando ao Deus posteriormente? Sabe, a gente vê aquela história de Jó ali, várias injustiças acontecendo com Jó. E será que Deus é injusto? Diariamente eu vejo muitas histórias tristes. Estava até lendo um livro, Decepcionado com Deus. E Deus tem várias maneiras de responder a gente, sabe? Às vezes a gente tem uma percepção que é como se houvesse um silêncio divino. A gente quisesse a resposta de Deus, a gente quisesse que Deus resolvesse nossos problemas. Ah, Senhor, eu quero, sei lá, fazer minha casa aqui. É o que o Senhor quer? E às vezes a gente não escuta a resposta de Deus. Senhor, eu quero ir para o trabalho por esse caminho. Será que é o Senhor que quer que eu vá por aqui? Aí a gente vai, acaba tendo um acidente, alguma coisa, às vezes Deus não responde e a gente se questiona. Tantas coisas acontecem na nossa vida e a gente não sabe o porquê. Sabe, a soberania de Deus, ela é infinita. Tem coisas que realmente não dá para a gente compreender, está além da nossa capacidade. Mas tem coisas que dá para a gente fazer, dá para a gente tentar entender. Por exemplo, quando a gente vai para outras passagens bíblicas, eu separei uma outra passagem aqui, que é lá em 1 João 5, verso 14, verso 15 e verso 10. Aliás, verso, perdão, verso 14 e verso 15. 1 João 5, verso 14 e verso 15. Diz assim: Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve, em tudo que pedimos sabemos que temos dele o que pedimos. Como assim? O que é que você está querendo dizer com isso? Se a gente se aproximar de Deus, a gente pedir, mas eu nem acredito em Deus, como é que eu posso fazer isso? Sabe, eu não sei quem vai ver esse vídeo. Eu só senti que o Espírito Santo pediu para eu gravar. Tem coisas que a gente não sabe, não entende o porquê. Aonde esse vídeo vai chegar, não sei. Se milhares de pessoas vão ver ou apenas uma, não sei. O propósito de Deus para a vida de cada pessoa é diferente. E tem algo que eu vi um testemunho atrás e comecei a aplicar recente, com alguns amigos, com as pessoas que eu conheço, porque realmente eu fico muito triste quando alguém diz assim, cara, eu não acredito em Deus, Deus não existe, e, tipo, e fica brincando com Deus, cara. E aí eu digo pra ela o seguinte, olha, fica de joelho. Chega em casa, fica de joelho e pede a Deus, para Deus te mostrar se ele realmente existe. Sabe, existe um Satanás neste mundo que ele quer fazer com que você se perca. E existe um Deus que ele também te ama e está preocupado em te salvar. Então são dois opostos. Chega em casa, se você já está em casa, se você está com dúvida, ora a Deus. Deus, nesse verso, ele diz: Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. Assim, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que pedimos. O desafio é simples. Dobra teu joelho. Senhor, eu vi um vídeo de um maluco lá na internet. Ele disse que se eu me ajoelhasse e pedisse para o Senhor mostrar se realmente o Senhor existe, o Senhor iria aparecer para mim. E é o que a Bíblia diz aqui. Tem coisas que eu posso falar, dar vários testemunhos, falar milhares e milhares de coisas aqui neste vídeo. E talvez não te convença, porque racionalmente eu me questiono muito. E provavelmente se você está com essa dúvida, você se questiona muito. Você é um ser racional, mas infelizmente ou felizmente tem coisas que estão além da nossa capacidade e que a gente não consegue compreender. E somente pela fé é que você vai entender. Então, meu desafio para você é: dobra teu joelho. Senhor, se o Senhor existe, me mostre. Se o Senhor me ama, me mostre. Mas se o Senhor não me ama, não precisa se mostrar para mim. Garanto a você que Ele vai se mostrar para você. Ah, Luan, e como que eu vou saber se realmente Deus existe ou não? Como eu vou saber que a resposta foi dele ou não? E uma pessoa me questionou e falou o seguinte:
Tá, mas aí eu vou orar pedindo a Deus, mas ele pode me responder daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 50 anos, e aí? Quando que eu vou saber que é a resposta dele? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: a resposta de Deus, ela é incomparável. A voz de Deus, ela é indescritível. Quando Deus te responder, você vai saber que é Deus. Você não vai ter dúvidas que é Deus. Como ele vai te responder? Não sei. Eu tenho alguns relatos que aconteceram. Tipo, eu trabalhei há algum tempo com algumas pessoas e 3 delas, das 3, uma não acreditava em Deus. Já tinha ido para várias denominações, para várias religiões e não acreditava em Deus. E aí eu falava para as pessoas que trabalhavam comigo: olha, faz o teste. Várias pessoas, por incrível que pareça, muitas pessoas ao meu redor não acreditam. E essa pessoa fez o teste. Luan, e eu vou dar um prazo a Deus. Eu disse: pode dar um prazo a Deus. Mas Deus não é uma pessoa de prazo. Ele pode cumprir no prazo que você estabeleceu ou não, para te provar que não é no seu tempo, é no tempo dele. Como que vai ser? Não sei. E aí passou um tempo, e essa pessoa entrou em contato depois comigo e falou: Luan, Deus me respondeu. Sabe, eu já vi Deus respondendo a pessoa através de poste piscando na rua. Só bêbada, orou a Deus para chegar em casa, que ela não acertava chegar em casa. E o poste piscou até ela chegar em casa. Toda vez que ela chegava na esquina para entrar, o poste piscava. Cara, se você não acredita que isso é Deus, beleza, pode ser uma coincidência. Eu acho muito difícil toda vez que você chegar numa esquina, um poste piscar, indicar qual é o lado para você entrar e você percorrer isso uma distância longa. Se você não acredita, tudo bem, mas para essa pessoa foi a resposta de Deus. Para outra pessoa, foi uma ligação de uma pessoa desconhecida. Para outra pessoa, foi um sonho que Deus mostrou. Então, cada pessoa, Deus responde de uma maneira diferente. Deus tem mais de 1000 maneiras de responder cada filho seu. E pode ter certeza, quando Ele te responder, você vai saber que é Ele. E você pode pedir que Ele vai se mostrar para você. Aí você pode até perguntar assim: mas Luan, por que Ele não se mostra para mim antes? Para que eu preciso fazer isso? Então, Jesus, lá em Mateus, diz: Jesus está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele vai entrar e vai ceiar contigo. Às vezes é necessário a gente se prostrar e dizer assim: Senhor, se realmente o Senhor existe, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe da minha dúvida. Se existe uma salvação, se existe um céu, se existe tudo isso maravilhoso que a Bíblia prega, se a Bíblia é a minha regra de fé, me mostra a verdade. Pode ter certeza, Deus te ama. Você pode ter matado alguém, você pode ter estuprado alguém, você pode ter roubado alguém. Deus te ama da mesma forma que Ele me ama, incondicionalmente. Ele não me ama mais porque hoje eu estou aqui fazendo esse vídeo pregando. Eu posso fazer 1 milhão de coisas, Deus não vai me amar mais. E também eu posso fazer 1 milhão de coisas ruins, Deus também não vai me amar menos. Ele vai tentar me aconselhar, ele vai tentar levar-me para perto dele a todo momento. Peça, abra a porta. Deus vai se mostrar para você. E eu queria ler o último verso, que diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, verso 8 e verso 10. Diz assim, ó: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor, no verso 10, e ele os exaltará. Deus vai te responder. Se você tem dúvida de quem é Deus, se você está decepcionado com Deus, Deus vai te dar a resposta. Eu perdi o meu pai há quase 5 anos atrás. Não sei o porquê naquele momento. Não soube o porquê naquele momento. Depois eu soube. Concordo? Não muito. Gostei da decisão? Não. Eu queria ele aqui. Mas pela resposta que foi me dada, eu entendi. Eu compreendi que foi o melhor para mim naquele momento. Foi o melhor para o meu pai naquele momento. Foi o melhor para minha família naquele momento.
E no final das contas, o que vale é a salvação. Não sei se você vai ser salvo, mas Deus está batendo na porta do seu coração para você se salvar. Basta você crer, se arrepender e você será salvo, porque a gente não é salvo pelas obras que nós fazemos. Somos salvos pela graça. Mas claro, depois do amor, vem algumas coisas que precisamos fazer. Mas primeiro, vá pelo amor. Não pense talvez no que você vai ter que renunciar. Talvez regras que tem na Bíblia, coisas que precisamos fazer para estar mais próximos de Deus, mas regras essas que são para o nosso bem. E eu queria terminar com uma metáfora. É igual Cristo, ele, perdão, vou reformular. Cristo, Deus, ele não é injusto com nós, conosco. Ele é um Deus que olha para um peixinho e o peixinho está ali dentro d'água e diz: olha, fica dentro d'água, que aqui você vai conseguir sobreviver. Ou seja, filho, fica em mim, fica próximo de mim, que aqui você vai ter vida eterna. Só que muitas das vezes a gente quer fazer o quê? Quer ir para a superfície, quer ir para fora da água, conhecer novos horizontes, outras coisas. E aí sabe o que é que acontece? Quando a gente fica muito tempo fora, a gente não sabe o que pode acontecer e aí às vezes a gente não consegue voltar para a água a tempo. E aí sabe o que é que acontece? A gente pode morrer. E aí se você morrer fora da água, o que é que vai acontecer? Perdição eterna. Para ter salvação eterna, é dentro da água. Cristo é a água da vida. A gente é como um peixinho. A gente só sobrevive no mar, na água. A gente não sobrevive fora da água. Então, quando Cristo diz: olha, vem para perto de mim, para você ter vida, vida em abundância é perto de mim. Fora da água é sofrimento, é falta de ar, é sofrimento, é dor. Enquanto que você não voltar para a água, você não vai ser feliz novamente. Queria terminar a mensagem de hoje com isso. Volte para perto de Cristo. Se você tem dúvida, posso te dizer com toda a certeza do mundo, Cristo vai te dizer que Ele existe e que Ele está contigo. Após Ele responder, a decisão é sua. Quais serão suas ações após isso? E Ele vai te guiar. Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Basta você pedir, pedir com fé. Creia em Deus e Ele vai te dar o melhor para você. É isso.